Estamos voltando, gente. Vamos aguardar os nossos colegas voltarem. Rian Denner já voltou. Preparado, Rian, para a nossa revisão do ciclo? Eu te ajudo, não tem problema não. Alguém mais quer se habilitar para ajudar a Rian, gente, a revisar o nosso ciclo reprodutivo das gimnospermas? Ria, foi mal, mas eu não posso te ajudar. Assis, e aí, Assis? Não vai Oi, ajudar, tia. não. Vocês querem que eu repita novamente para depois a gente revisar? É melhor. Cíntia. Uhum. Rian, presta atenção, tá bom? Todos prestando atenção, porque aí depois Rian vai nos ajudar a revisar o ciclo reprodutivo Tia, das viu, tia? gimnospermas. Oi. Desculpa por ter saído, mas é porque tava dando um erro no microfone e eu tive que sair pra poder me escutar. Tá ok. Camille tá tentando entrar. Ela O meu disse também que tava. tem uns Tava dando erro meninos na senha. empinando o pipa aí estavam mexendo no fio. Tá ok. Vamos lá. Podemos continuar, na verdade. Continuar, não é começar. É continuar. Nós vamos continuar com o nosso... Marina tá chegando. Tudo beleza? Certo, gente. Nós vamos revisar aqui o nosso ciclo reprodutivo das gimnospermas. Todo mundo ouvindo aí, né? Certo. As gimnospermas são plantas que apresentam as sementes nuas, apresentam as estruturas reprodutoras chamadas de estróbilos, que também a gente pode chamar de flores não atrativas, tá bom? E aqui nós temos o ciclo reprodutivo delas. Algumas plantas são masculinas, outras são femininas e outras podem ser monóicas, que a gente chama de hermafroditas, que tanto tem o estróbilo masculino como o feminino na mesma planta. Aqui nós temos o exemplo do pinheiro, que é uma gimnosperma, carregando o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, certo? O estróbilo masculino vai carregar os grãos de pólen, que vão estar abrigados em sacos polínicos, que a gente chama, né? Que é onde estão os grãos de pólen. Esses sacos polínicos se abrem, estouram e liberam os grãos de pólen que vão ser dispersados pelo vento. Esses grãos de pólen, eles vão chegar... Nicole está chegando, vamos lá, Nicole. Então, esses grãos de pólen, eles vão chegar até o estróbilo feminino, onde estão os óvulos, que são esses verdinhos aqui. Esses óvulos, eles vão ser fecundados por quem? Pelos grãos de pólen, que a gente também chama de polinização. Essa fecundação a gente chama de polinização, porque os grãos de pólen vão fecundar o óvulo do estróbilo feminino, tá bom? E aí, o que acontece? Depois disso, aqui nós temos o processo, né, de fecundação, de polinização. Quando o óvulo ele é fecundado, ele vai gerar quem? O zigoto. Esse zigoto é resultado da união do grão de pólen com o óvulo, que vai dar origem ao novo indivíduo, ou seja, a uma nova planta, né? Esse zigoto, ele fica abrigado, ele vai desenvolver a semente, né? Essa semente, ela vai guardar esse embriãozinho da nova planta, né? O zigoto, ele vai gerar o embrião e vai estar dentro da semente. Esse zigoto, formando-se embrião, ele precisa ficar guardadinho dentro de uma estrutura, que é a semente. A semente, ela guarda esse embriãozinho que se originou do zigoto, certo? E nós temos a semente, que pode cair em um ambiente propício, né? E germinar. Germinando, ela vai dar origem a uma nova
planta a um novo pinheiro. E assim recomeça o ciclo novamente. Quando a planta estiver na sua fase de reprodução, ela vai liberar os grãos de pólen, vai fecundar o óvulo fecundado vai originar o zigoto, esse zigoto vai se desenvolver em um embrião dentro de uma semente, e essa semente ela cai em um ambiente propício, dá origem a uma nova planta e assim recomeçando o ciclo. Beleza, gente? Tudo bem? E agora vamos para a nossa revisão do ciclo reprodutivo das gimnospermas com Rian Denner. E aí, Rian? Posso começar, tia? Pode, meu bem. Vamos lá. Ó, eu entendi. Eu vou falar sobre a fecundação. Eu entendi que tem árvores masculinas e femininas. Muito bem. Mas também tem árvores que tem os dois gêneros em uma só, que é o caso da pinha. É a pinha, tia? Aí, nessa pinha, o pinheiro se encontra sacos polínicos que geram pólen. Que o pólen... Continuando, tia, desculpa. Aí o pólen que gera o embrião, que é a semente, que gera o embrião. Vai fecundar quem? O óvulo, né? Vai fecundar o óvulo, que gera um embrião que fica dentro da semente, que aí dá origem a uma nova planta. Muito bem, Rian. Parabéns, você explicou perfeitamente o ciclo das gimnospermas. Você não esquece mais. Tudo bem? Gostei de ver. Parabéns. Gente, eu quero saber quem é que está desenhando aqui no slide. Isso que eu ia falar. É para prestar atenção. É para prestar atenção. E tia, tem como começar a desativar. Eu vou desativar. É porque se eu for parar para desativar, eu vou perder tempo. Daqui a pouco eu vou desativar. Eu vou esperar a consciência do aluno de não querer mais mexer, de não querer mais desenhar aqui no slide, tá bom? Vamos lá, gente. Então, aqui a gente encerra o estudo das gimnospermas. E agora nós vamos partir para outro grupo de plantas, que são as plantas de grande porte, que a gente mais conhece, as plantas frutíferas, como as macieiras, laranjeiras, todas essas plantas, né, que possuem flores e frutos, que são chamadas de angiospermas, ok? Então, tudo bem até aí? Alguma dúvida sobre as gimnospermas, sobre o ciclo reprodutivo? Podemos avançar? Sim. E tia, a senhora já tinha dado, tipo assim, essa aula antes, que era com as abelhas. A polinização. Pois é parecido. Sim. Vamos agora para as angiospermas, minha gente. Estou gostando de ver a participação de vocês, viu, gente? Vamos lá. Como eu já havia falado, as angiospermas são as plantas dominantes do nosso planeta, são as que a gente mais conhece. Nós temos exemplos de plantas gimnospermas em vários lugares do planeta. Elas têm algumas características bem próprias. Elas vão apresentar raiz, caule e folha bem desenvolvidos, assim como as gimnospermas também apresentam raiz, caule e folha, só que no caso das gimnospermas, as folhas ainda não são bem desenvolvidas. No caso das angiospermas, todos esses, a gente chama de órgãos vegetativos, eles são bem desenvolvidos, certo? Elas também apresentam os vasos condutores. O que são os vasos condutores, gente, eu já expliquei no início da aula. Quem pode me explicar, levanta a mão e abre o áudio. O que são os vasos condutores? E tia, posso falar? Pode, meu bem. É como se fosse os vasos sanguíneos que a gente tem. Muito bem. Que conduzem o que, Rian? Os nutrientes da planta, não é isso? Esses nutrientes que vêm do caule até a raiz
e da raiz até, ou da raiz até as folhas e das folhas até a raiz. Gente, o meu teclado tá com um probleminha aqui, às vezes ele dá esse problema. Vocês estão vendo uma tela assim piscando? Não. Ou estão só vendo o slide? Só slide. É. Tá bom. Meu Deus. Bruno entrou aqui, deixa eu admitir ele. Uhum. Vamos lá. E vamos voltar. Ajeitar aqui esse slide. Oxe, gente, na hora que a gente ia nas angiospermas, deixa eu ver aqui. As angiospermas no livro de vocês está na página 115. Enquanto eu ajeito aqui o meu teclado, vocês vão lá na página 114, que tem o que eu falei para vocês sobre a pinha e o pinhão. Tem o pinhão dentro de uma panela, tá? Um monte de pinhão dentro da panela. 114, página 114. Vocês vão me responder essa questão bem aí, a questão 2, que está com essa panela de pinhão. Que aí está perguntando qual foi o erro do aluno, né, nesse enunciado dessa questão. Tá bom? Vão respondendo aí, que depois eu vou pedir para alguém me responder essa questão, justificar essa resposta aí, tá bom? Deixa eu ajeitar meu teclado bem aqui.
E aí, gente, terminaram? Podemos? Ainda não, tia. Vamos já terminar. Já falta meia hora. Mas a gente tem que continuar angiospermas. E tia, continua, já que a aula já tá acabando. Vamos lá. Gente, qual foi o erro do aluno aí, ó? Nós vamos para a questão, tá? Após retomar de um passeio ao sul do Brasil, um aluno do 7º ano contou aos colegas que experimentou um prato muito gostoso em um restaurante, arroz com pinhão, retirada da pinha, que é o fruto do pinheiro do Paraná. Qual erro o aluno cometeu ao falar sobre o arroz com pinhão? Justifique sua resposta. Ele errou em qual sentido? Ele falou que pinha não é um alimento. Foi isso? A pinha o que eu falei para vocês? Eu mostrei o slide. A pinha é o estróbilo, né? Feminino, que já foi fecundado e que gera aquelas sementes chamadas pinhão, não é isso? Que é essa que estão aqui na panela, cheinha na panela. Essa semente é chamada pinhão. E a pinha é o estróbilo que foi fecundado, que é aquele que eu mostrei, que vocês disseram que parecia uma ata, jaca, não é isso? Então, a pinha, ela é um fruto. As gimnospermas são plantas que têm fruto. Hein, Adriano? Ei, Anthony? A pinha é um fruto, as gimnospermas têm fruto. Hein, Vivian? Ela tem semente, é um fruto, não é? Oi, um de cada vez, por favor. Se ela tem semente, é um fruto, né? O que eu falei no início para vocês das gimnospermas? Elas são plantas que têm o quê? Frutos. Sementes nuas. Sementes nuas. E essas sementes nuas não ficam guardadas aonde? Nos frutos. Elas não têm Nossa, frutos. eu me esqueci. Elas não têm frutos. Então, se elas não têm frutos, a gente não pode chamar a pinha de fruto. Ela é um estróbilo que foi fecundado e que gerou sementes, certo? Mas ela não é um fruto. Esse que foi o erro do aluno nessa questão. Porque ele disse que a pinha era um fruto. E as únicas plantas que têm frutos e flores são as angiospermas, que é essas que a gente vai começar a estudar agora. Ok, gente? Façam as outras atividades relacionadas às gimnospermas, certo? As atividades que estão propostas lá no Homeschool. Então, tá qual bom? é a resposta certa? Ele errou porque ele disse que a pinha era fruto. E a pinha não é fruto porque as gimnospermas, elas não têm frutos. São plantas que têm sementes nuas. Ok? Ok, Bruno? Ok? Ele errou, Sim, tipo. o aluno errou porque ele disse que a pinha é fruto. E a pinha não é fruto, porque as gimnospermas não têm frutos. Elas têm sementes nuas, certo? Aí, agora eu vou mostrar para vocês o slide das angiospermas. Meu teclado não quer me ajudar, gente. Vocês estão visualizando o slide? Agora sim, então. Sim. Morfologia vegetal. Isso mesmo. A gente falando de angiospermas, que são plantas que têm flores, frutos, aqui na página 115, que fala das angiospermas, temos as características que eu já mostrei para vocês. Elas são plantas dominantes no planeta, são plantas que possuem flores e frutos, possuem vasos condutores, certo? Esses vasos condutores conduzem os nutrientes, né, como se fossem os vasos sanguíneos delas, conduzem os nutrientes da raiz até as folhas e das folhas até a raiz. Fala, Rian.
E tia, aquelas plantas que a senhora disse que ela não deixa a neve acumular, meu irmão tá assistindo o Mickey, eu tô acabando de ver ela. Oi? Eu tô acabando de ver aquelas plantas que não deixa a neve cair. Aí Sim, eu tô acabando de ver ela, porque meu irmão tá assistindo o Mickey, aí eu tô olhando. sim. É o que a gente acabou de estudar, as gimnospermas, né, Rian? Sim, Tá certo, Arthur. Eu olhei sua mensagem agora, que sua conexão não tá muito boa. Isso, Marcelo Pinheiro, que é uma gimnosperma. Agora a gente vai estudar as angiospermas. E estudar as angiospermas, a gente precisa estudar os órgãos vegetativos delas. Desligando o áudio. Oi, Paulo. Desativando o som. Quem mais está com o som ativado aí, vamos desativar, por favor. Heloísa, cadê você, Heloísa? Tudo bem, Heloísa? Assis, beleza, Assis? Vamos lá. Sim. Vamos lá. Então, vamos estudar, primeiramente, os órgãos vegetativos das angiospermas. Esses órgãos vegetativos são raiz, caule e folha, como eu havia falado no slide anterior, elas são bem desenvolvidas nas angiospermas. E agora a gente vai estudar detalhadamente cada um deles. Muito bem, quem é que está fazendo essas setinhas para me ensinar a fazer isso? E tia, tem um nome quando a senhora for escrever. Tem Ah, seta. Tá, Heloísa, tá certo. Eu ouvi sua mensagem, tá? Ok. Certo, galerinha. O slide, vamos ver se ele vai. Agora acho que vai. Opa, foi. Certo, gente. A página de órgãos vegetativos está na página 116 do livro de vocês. A gente vai iniciar o estudo dos órgãos das angiospermas pela raiz, tá bom? Ok, tá bom, de setinha, gente, por favor. A estrutura da raiz. A raiz, gente, nós sabemos que ela tem uma importante função, que é absorver água e sais minerais do solo, os nutrientes do solo. E ela tem toda essa estrutura aí que também a gente observa na página 116 de vocês aí do livro. Toda essa estrutura coifa, que é essa estrutura aqui, que está ligada diretamente ao solo, né? É uma zona de crescimento da planta. Nós temos uma zona chamada meristemáticas, que também é uma zona de crescimento da planta. Nós temos também a zona lisa, zona pilífera. Todas essas estruturas são uma estrutura típica de uma raiz, né? Que todas elas têm a função de ajudar na absorção dos nutrientes do solo, tá bom? Essas raízes, elas podem ter todas essas ramificações para aumentar ainda mais a capacidade de absorção dos nutrientes. Agora nós vamos estudar os tipos de raízes. Como eu falei, as plantas angiospermas, elas se evoluíram muito bem. E aí nós temos tipos de raízes, tipos de caule, tipos de folhas específicos. Por exemplo, a cenoura e a batata doce, vocês sabiam que era um tipo de raiz? Vocês já pararam para analisar a estrutura de uma cenoura, da batata doce, que tem aqueles pelinhos ao redor delas? Por quê?
Tem tipo mais ramificaçõezinhas nelas. Quando a gente compra elas bem fresquinhas, tem umas ramificaçõezinhas. Geralmente, quando a gente compra no supermercado, eles já tiram, né, essas ramificações e tudo, elas vão caindo. Mas elas são raízes, certo? E esse tipo de raiz é chamada raiz tuberosa, porque elas funcionam como reservas de nutrientes, principalmente o amido, certo? A batata doce, a cenoura, elas vão absorver esses nutrientes, né, da planta depois da fotossíntese, e aí elas funcionam como reserva de nutrientes. Por isso que é importante a gente consumir esses tipos de raízes, certo? E a cenoura, além disso, ela tem também o beta-caroteno, que vai dar essa coloração alaranjada para ela. O beta-caroteno é importantíssimo para a produção de vitamina A. Oi, Marcelo. O maxixe, ele é um fruto, ele não é uma raiz, tá bom? A gente ainda vai estudar os tipos de frutos também. Tá ok? Deu para entender a função dessa raiz, gente, das angiospermas, desse tipo de raiz? Agora a gente está estudando os tipos de raiz, o tipo de raiz da angiosperma. Oi, Marcelo, a beterraba é um tipo de raiz também. Tá bom? A cebola... Tia, é verdade, porque quando vai tirar ela, tem que desenterrar ela lá de baixo para poder pegar. A mandioca, tia. Isso, muito bem, isso mesmo. Nós temos A cebola vários também, né, exemplos. tia? Oi? A cebola também? Tia, a reunião vai acabar em quanto tempo? Ainda tem algo. 8 minutos. Em 18 Tia, minutos. A gente ainda tem um tempinho aí. Vamos lá. Oi. tia, quando pega a beterraba, ela vem até com aqueles fiozinhos, porque ela fica bem enterrada. E ela tem 40 minutos. Oi, Bruno. Alho poró. O alho, a gente vai ver que é um outro tipo de órgão vegetativo. A gente ainda vai chegar lá, viu? Isso, a macaxeira também é uma raiz. Isso mesmo, Marcelo. Ok, gente, vamos continuar. Agora nós vamos para outro tipo de raiz. Isso aqui você já deve ter visto quando vocês foram à praia, regiões próximas de mangue. As raízes respiratórias ou pneumatóforas. Essas raízes... Tia, Oi. quando eu tava lá no Piauí, isso daí tinha também lá, quando eu tava passando de barco. Isso. E tia, Na verdade, isso daí tem em qualquer lugar. Um de cada vez. Basicamente. Oi, Rian. E tia, quando perto de onde eu morava, tinha muito esses mangueçais assim. A gente tinha até muito caranguejo. Isso. Essas partezinhas aqui que vocês estão vendo para fora do solo são as raízes. Elas saem para fora do solo porque esse solo, ele tem um excesso de sal, ele é alagadiço, ele tem pouco oxigênio. Então, elas saem para fora do solo para captar o oxigênio, para respirar. Por isso, o nome dela é de raiz respiratórias, certo? Ou pneumatóforas, porque elas vão ter várias aberturazinhas que é por onde vai acontecer as trocas gasosas, certo? Então, quando vocês visualizarem região de praia, região próximas a manguezais, sempre vocês vão visualizar em alguns trechos essas raízes aqui, ó, dessas plantas de mangue aqui de próximo de praia, certo? Que elas são as raízes respiratórias, ok? Deu para entender isso, galera? Sim. Vamos continuar. Agora vamos para outro tipo de raiz. Gente, agora tá faltando 10 minutos para a gente terminar o nosso tempo, mas a gente vai continuar a nossa aula até encerrar, tá bom?
Outro detalhe, não esqueçam de fazer as atividades determinadas lá no mapa de estudos do Homeschool, as atividades propostas, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar angiospermas para a gente encerrar esse conteúdo do capítulo 6, tá bom? Na próxima semana a gente tem um outro encontro, vamos continuar. Ainda não terminou, falta 10 minutos. Aqui Tia. o programa me avisou agora, tá? Tia, Oi. Fala. na minha. Como é o nome? Lá no AVA, tá dizendo que, tipo, a atividade foi devolvida. A senhora disse que recebeu. Foi só pra avisar mesmo que recebeu? Foi só para avisar. Eu ainda vou ajeitar no AVA, porque como eu imaginava que era devolutiva, que era só uma devolução, não é que a atividade de vocês foi devolvida, não, mas eu recebi todas, tá? Eu vou ajeitar lá no AVA e vai ficar verdinho para vocês, tá bom? Porque tá ficando vermelhinho, não é isso? Aí, quando eu ajeitar no AVA, porque eu perdi os treinamentos por conta de toda a situação que ocorreu aqui na minha família. E aí eu não tive como ter os treinamentos, eu ainda estou aprendendo aos poucos o AVA, tá bom? Mas eu recebi todas, tá bom? Aí quem ainda não mandou, tem até amanhã para mandar, tá certo? Ei, Oi, tia, eu vou mandar hoje. Oi, Eu Bruno. vou mandar hoje, tio. Tá, Ei, tá tia, certo. eu tô indo lá no Google e colocando o ovo poliedro, né? Só que eu não tô conseguindo acessar o ovo poliedro. Você pode mandar uma mensagem no Agenda Edu, meu amor, para que as meninas ajudem Eu também perdi a você. senha e o e-mail do Agenda Edu. Meu Deus, Bruno. Liga para a escola, vê se tem alguém lá. Liga. E tia, mas o e-mail não é da pessoa, não? Do AVA? É. A senha que eles colocaram na agenda do, mas o É e-mail porque Entrar no AVA com o e-mail, com a senha do e-mail. a senha você tem que eles criar. mandaram uma senha. O Se e-mail você- é o teu mesmo, a senha tu é que cria. Se quiser botar no mesmo e-mail, pode. Se você esqueceu a senha, você pode criar uma ou outra. Só ir lá em esqueci senha e cria uma E botar outra. Ou ele pode ir lá em criar e-mail e cria outro. Tá bom, Assis. Ou Obrigada pode acessar pelo Obrigada pela informação. Obrigado. Vamos lá. Tia, Olha, Assis, na próxima aula eu quero te ver para ver se tu já cresceu mais. Oi, tia. Tô parecendo um poste de luz. Exagerado. Certo, vamos lá, gente. Desligando o áudio para a gente continuar. Aqui. tia, Oi. eu fiz essa atividade de ciências de lápis, porque foi antes que você falou. Tá. Então, tira a foto com uma resolução bem Ele mandou pra boazinha entrar, né? ou escaneia para ficar melhor aqui para eu corrigir pelo computador, tá bom? Eu fiz pelo editor de PDF. Tá certo. Vamos lá. Desativando o som aí, galera. Raízes sugadoras ou austórios. Essas raízes, nós temos essas raízes aqui, ó. Dessas plantinhas, nós temos essa planta chamada erva de passarinho, que é uma planta parasita. Aqui nós temos a planta chamada cipó-chumbo, que ela vai se enroscando na outra planta, também é uma planta parasita. Elas penetram nos vasos condutores da outra planta e pegam só os nutrientes, vão pegando os nutrientes da outra planta, certo? Elas são meio que preguiçosas, não querem usar todo o nutriente dela, ou elas não conseguem fabricar todos esses nutrientes, e aí elas vão lá e pegam das outras plantas, elas crescem sobre outras plantas e vão pegando esses nutrientes, certo? Elas são chamadas... Caraca. Elas têm essas raízes... Ô, Marcelo, planta do Rio de Janeiro. Eu também quero que volte logo. Gente, então, essas raízes, essas plantas, elas têm raízes que a gente chama de sugadoras. E aí elas vão lá nos vasos condutores da outra planta, podendo causar prejuízo à outra planta, a planta adoece,
Algumas podem até morrer, né? Por conta de se tiver uma grande quantidade dessas plantas sobre a outra, elas podem morrer, porque elas vão sugando só aquela seiva elaborada, né? Só vai sugando os nutrientes da outra planta. E aí elas podem morrer. Mas geralmente a planta que é parasitada, ela vai realizando sua fotossíntese e vai sustentando, né, a outra planta. Oi, Sara, você levantou a mão. Pode perguntar. Você está no bate-papo? Ah, tá. Heitor falou. Certo. Então, gente, essas que eu tenho para mostrar para vocês, exemplos de raízes sugadoras ou raízes austoras, né? Porque elas são típicas de plantas parasitas. Vamos lá, prestando atenção, galera, evitar usar o bate-papo. Nós temos outro tipo de raiz, que são as raízes típicas de plantas angiospermas de grande porte, aquelas plantas bem grandonas, tipo aquelas barrigudeiras, né? Elas têm esse tipo de raiz aí, tabulares. Elas são projeções para fora, né, do solo, que ajudam na sustentação dessa planta, dessa árvore de grande porte. Aqui perto da escola tinha uma, não sei se ainda tem, naquela avenida em frente ao Selma, né? Tem uma casa que tem uma barrigudeira enorme. Tia. Oi. Em frente à escola tem uma árvore gigante, parece até uma montanha, se olhar só pelas folhas. Sim. Essas plantas de grande porte, muitas delas têm essas raízes tabulares que ajudam na sustentação delas, por elas serem bem grandonas, tem que ter uma superfície de sustentação bem forte. Vamos lá, Marcelo, Heitor, prestando atenção. Assis, prestando atenção. A gente está falando de raízes tabulares, vamos evitar as conversas paralelas, evitar o bate-papo, senão eu vou desativar o bate-papo de todo mundo, e aí todo mundo vai ter que abrir a câmera para eu olhar e ver o que o aluno quer falar. Tudo bem, Assis? Certo. Tudo bem até aí, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Vamos lá. Oi, Rian, você levantou a mão. Onde meu pai trabalha, tem uma associação, aí tem várias dessas árvores grandes, só que a raiz dá de subir na raiz, que ela é muito alta. Ela é saltada do solo, a raiz dele. Raiz tabulares, para aumentar a superfície de sustentação. Vamos para outro tipo de raiz, essa raiz suporte ou escora. Aqui também é típico de manguezal, essa raiz aqui, ó. Nas plantas de manguezais, essas raízes, elas vão aumentar a base de sustentação, né? Elas partem diretamente do caule para sustentar a planta nesses solos instáveis, solos alagadiços, principalmente como é o solo dos manguezais. Olha aqui. E também em solos instáveis, como solos mais úmidos, mais alagados, como no caso, nós temos exemplo aqui de uma outra planta que vive em ambiente dessa situação, né? Que é o milho. Olha só, o milho ele também tem raiz suporte. Tia, é pra botar de novo, né? Não, agora quando terminar a gente encerra, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Tia. Ah, tá. Oi.